Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a lua nova no signo de Sagitário. Essa lua nova que já aconteceu porque eu estou gravando esse vídeo um pouco atrasado. Aconteceu no dia 12 de dezembro, às 20 horas e 31 minutos, horário de Brasília, no grau 20 e 40 minutos do signo de Sagitário. E o que é uma lua nova, gente? A lua nova inicia um ciclo, uma lunação, em que o Sol e a Lua se encontram em um determinado signo. E agora nós estamos com o Sol e a Lua no signo de Sagitário. Então a gente tem a possibilidade de plantar uma sementinha, colocar as nossas intenções. Porém, se a gente aproveitar as energias, os significados e o arquétipo de Sagitário, essa sementinha tende a crescer ainda mais fortalecida. As coisas tendem a fluir com mais facilidade porque é como se a gente estivesse falando uma mesma linguagem. O signo de Sagitário, ele vai estar em correspondência com as nossas intenções, os nossos desejos, inclusive as nossas ações. Então facilita muito a gente entender qual é a energia que está lá em cima, no céu, e como que ela se aplica aqui pra gente. O signo de Sagitário é um signo que ele fala muito do aprendiz. É um signo que tem relação com o saber, com o conhecimento, com a busca por respostas. Por isso ele é conhecido como filósofo, o signo dos grandes mestres, gurus. Tem relação com o estrangeiro, porque são aquelas pessoas que se aventuram, que saem das suas casas, das suas conchinhas e vão explorar o mundo para conhecer outras culturas, passar por outras experiências, ver como o mundo funciona para além do seu mundo particular e através disso acaba aprendendo muito. O signo de Sagitário é aquele signo que quando ele viaja, ele não passa por um lugar. Tem muita gente que viaja, mas elas só passam por lá. O signo de Sagitário não, ele passa e fica, porque ele precisa vivenciar, junto com aqueles que têm uma cultura, hábitos diferentes do dele, porque ele quer aprender. Mais uma vez está aí o aprendiz. Quanto mais informação, quanto mais ele experiencia, mais ele quer aprender, mais ele quer ampliar a sua consciência. O signo de Sagitário é um signo que tem consciência de que nada é absoluto. Sempre existe algo para além. Então não existe uma verdade pura e única, absoluta. Quando essa energia se desequilibra, as pessoas utilizam essa energia sagitariana dessa forma, colocam tudo como verdades absolutas. Mas esse signo está sempre buscando além. Sabe que tem algo a mais ali, que se ele aprender o ponto X, ele sabe que lá na frente vai ter o ponto Y. Quando ele chegar no ponto Y, ele sabe que vai ter o ponto Z, sabe que vai ter o ponto W. E é por isso que o signo de Sagitário é o signo de fogo, porém mutável. Sendo ele mutável, ele não se prende, ele não se apega a uma ideia. Ele não se apaixona eternamente por uma ideia. Ele se apaixona enquanto acredita nela, mas sempre aberto para novas experiências, sabendo que tem muito mais para se aprender. Tem muita coisa para além daquilo que ele viu. Então, ele está sempre buscando aprender mais, entender mais e sempre se questionando. E como que é esse questionamento? Tá, eu aprendi até aqui, vocês me ensinaram isso, eu percebi isso, mas ele sempre coloca uma pergunta. Ele sempre coloca uma dúvida, ele sempre questiona, será que tem mais que isso? Será que alguém sabe mais do que eu já sei? E ele vai sempre em busca desse mais, desse a mais. E é por isso que o signo de Sagitário, ele está muito ligado à espiritualidade, à religiosidade. Por quê? Porque é uma das grandes dúvidas que nós temos. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que o planeta gira em torno de um Sol? Será que existe só esse Sol? O que é a galáxia? Será que existem outras vidas em outros sistemas solares? E aí ele vai se perguntando e procurando dar sentido à vida, dar sentido à sua história, dar sentido às coisas. Então é aquele que vai buscando, vai filosofando, vai questionando, pega uma informação de um lado, pega uma informação de outro, e aí junta essas informações, cria uma coisa super complexa e daqui a pouquinho ele está criando uma nova teoria. Essa nova teoria pode ser balançada por uma outra ideia que está ali, aí ele vai atrás dessa nova ideia,
Aí ele muda essa ideia e transforma em uma ideia totalmente diferente. E assim ele vai. Ou seja, essa é a essência do signo de Sagitário. É um grande buscador. E por isso que ele está ligado a viagens, a fé, religião. Por isso que ele está ligado ao otimismo. Porque ele sabe que um acontecimento X aqui, ele é muito pequenininho diante da imensidão que é a sua própria vida. E não só a imensidão da sua própria vida, mas a imensidão da existência cósmica. O signo de Sagitário é aquele que geralmente se pergunta, tá, o que são, em média, 70, 80 anos de vida comparado ao tempo cósmico? 70, 80 anos de vida é nada, um piscar de olhos. É realmente uma passagenzinha super rápida pela existência da matéria no planeta Terra. Então, quando ele olha para essa imensidão e vê esse probleminha aqui, ele realmente diminui o tamanho desse problema, porque ele sabe que tem algo muito maior, tem um plano muito maior. Existe algo que a gente ainda não compreende, a gente ainda não entendeu, a gente ainda vai alcançar, com o tempo a gente vai evoluir, a gente vai expandir a nossa mente, a nossa consciência, para conseguir entender o que está para além. Então, assim, ele se torna otimista e ele percebe as vivências como uma grande aventura, tá? Se eu tô aqui nesse ponto é porque algo eu tenho para aprender aqui. E eu aprendendo aqui, isso vai se somar para uma expansão ainda maior de consciência. E daqui, talvez lá na frente eu encontre algo a mais. Então ele vê essa vida como uma grande escola, como uma grande aventura. Claro, isso tudo eu estou falando do signo puro de Sagitário, né? O arquétipo puro não significa que os sagitarianos sejam assim, muito pelo contrário. Os sagitarianos de Sol estão aprendendo a vivenciar e a experimentar essa energia. E ninguém no planeta Terra expressa um signo puro, mas é só para que a gente entenda o que é o simbolismo dessa energia. Então, quando a gente traz o signo de Sagitário para nossa sementinha, o que a gente tem aí como oportunidade? Primeiro, se você quer expandir os seus conhecimentos, esse é o momento de expandir. Se você quer buscar informações, se você quer viajar para outros países, se você quer explorar outros conhecimentos, outras culturas. Lembrando que a viagem sagitariana, ela não é só a viagem física, indo para outros países, conhecendo outros continentes. Não, a viagem sagitariana, ela pode ser interna. Ela pode ser uma viagem para dentro de si, na busca do autoconhecimento, do seu eu superior. Assim como isso aqui também pode indicar estudos, uma viagem nos livros, nos cursos, aqueles de imersão mesmo, que vem com o sentido de mudar o entendimento das coisas, de ampliar a nossa consciência. Então, se você quiser ampliar os seus estudos, conhecer um pouco mais, ver os caminhos se abrindo, porque quanto mais a gente busca, mais respostas a gente encontra, porém mais dúvidas surgem. Então aquilo vai se ampliando como uma espiral, assim, né? Tende só a crescer. E é interessante falar sobre isso porque o signo de Sagitário é um signo que tem relação com expansão e crescimento. Então, se você quiser expandir qualquer coisa na sua vida, esse é o momento ideal para isso. Se você quer que essa sua sementinha, repleta de intenções, expanda, preste atenção ao que você está intencionando. Ou melhor dizendo, preste atenção ao que você está sentindo, ao que você está comunicando, com o que você está se alimentando, quais os tipos de pessoas que você está se conectando energeticamente, quais as frequências vibracionais em que você está conectado, porque tudo aquilo que Sagitário toca e Júpiter toca, cresce. Só que essas energias não fazem distinção entre o que é bom e o que é ruim. O que você tiver dentro é aquilo que você vai expandir. Então, essa alunação de Sagitário é super válido. Você buscar perceber o que é que está acontecendo no seu mundo interior. Como é que você está se sentindo? E isso está sendo muito delicado por conta dessa quadratura de Sol, Lua, Marte e Netuno. Por quê? Porque o signo de Peixes, quando ele está em desequilíbrio, ele meio que turva tudo. E por às vezes não se entender ou não entender as pessoas ao seu redor, a pessoa pode se colocar como vítima da situação, começar a culpar todos por tudo aquilo que acontece na vida dela, começa a ficar com medo, a se isolar, a se fechar, a se tornar um prisioneiro da própria vida, da própria mente, das próprias sombras
que a pessoa vai alimentando dentro dela. E isso atrapalha muito a energia sagitariana, porque a pessoa ela paralisa diante do seu medo, diante das suas prisões mentais, das suas limitações, devido às suas crenças. Ou seja, as crenças limitantes podem surgir. E essa quadratura de Netuno, para essa alunação, ela está delicada no sentido de sacudir a gente e acordar a gente para a realidade. Porque o signo de Sagitário é um signo que trabalha a verdade, que trabalha com as leis universais, principalmente. E quando a energia de Sagitário é desafiada, ou quando acontece uma quadratura como Netuno, e planetas como esses, né, Sol, Lua e Marte, em Sagitário, é realmente quando vem uma espada para cortar todos os véus das ilusões. E isso aqui pode ser muito duro, porque isso pode trazer muita frustração, muito desgosto ou insatisfação. Por quê? Porque muitas vezes a gente prefere acreditar em uma fantasia, em uma mentira, em uma ilusão, porque aquela ilusão ela é confortável para a gente. E quando o Netuno vem desafiando a energia sagitariana, ele vem para tirar esses véus. Principalmente porque Sagitário é um signo que trabalha com a verdade. Vocês já não conhecem o famoso sincericídio de Sagitário? Isso é uma das facetas de Sagitário em uma das suas essências, que é justamente trabalhar com a verdade, com a lei, com a justiça. Então essa energia traz verdades também para a gente. E a gente está tendo justamente os véus retirados. Então esse é um grande desafio que a gente tem nessa alunação. Podem vir acontecimentos que venham a tirar a gente de um mundo de ilusões. Pode ser que alguém chegue e fale, olha, você está se colocando como vítima e na verdade você não é a vítima. A verdade pode ser essa aqui, olha, eu estou te mostrando a verdade. Então para de se colocar como vítima, para de culpar fulano. Aí vem Saturno, se responsabilize e amadureça as suas emoções e a sua interpretação, o sentido que você está dando para tudo que está acontecendo na sua vida. E aí Saturno vem, cobra de verdade. E Saturno, ele está conversando com Júpiter. Júpiter lá no signo de Touro, lembrando que essa alunação tem um dispositor. E o dispositor, o que é o dispositor? Sol e Lua estão no signo de Sagitário. Qual é o planeta que rege o signo de Sagitário? É Júpiter. E aonde que está Júpiter? Júpiter está no signo de Touro. Júpiter estando no signo de Touro, que é um signo de elemento terra, mas também é um signo de prosperidade, de abundância, de fertilidade, de riquezas. Esse Júpiter está trazendo para essa sementinha a possibilidade de manifestarmos, ou seja, nós nos inspiramos, nosso coração está cheio de entusiasmo, confiança, fé, e vem o elemento terra que ajuda a aterrar, a plantar e a frutificar essas ideias, esses desejos, esses sonhos, ou até mesmo essas buscas de Sagitário. Talvez a gente consiga encontrar ferramentas que realmente estejam manifestadas para que a gente alcance um propósito, entende? Então isso é muito bacana. Mas aqui também a gente tem que entender que por essa quadratura de Netuno com a alunação e a conversa com Saturno, simboliza que esse momento não é um momento para a gente ficar deslumbrado ou para a gente exagerar, aumentar tudo, se empolgar demais. E principalmente com Marte ali, agir de forma impulsiva e impensada, sem planejamento, sem cautela, sem dar um passo de cada vez. Júpiter aqui com Marte no signo de Sagitário é um quincúncio. Esse quincúncio, ele demonstra que talvez a gente não esteja entendendo o recado de Júpiter, porque Júpiter está pedindo faça com calma, com foco, atenção, constância e segurança. Não faz as coisas de qualquer jeito, ainda mais conversando com Saturno, porque Saturno é um planeta que restringe, que corta as nossas asinhas, que chama a gente para a responsabilidade, para o amadurecimento. Então, se a gente agir de qualquer jeito aí, a coisa pode crescer justamente naquilo que a gente não quer que cresça. O exagero pode levar a gente aos erros, a se equivocar diante de uma atitude imatura, decisões imaturas. Então a gente tem que pensar muito bem, planejar muito bem, gerenciar muito bem essa sementinha que a gente está plantando, e durante todo o ciclo dessa alunação, que são 29 dias em média, e o importante é a gente saber administrar muito bem, principalmente planejando
com o Mercúrio conversando aqui com a Vênus, planejando para ver se a gente tem recursos, se a gente tem balha na agulha, sabe? Para poder tomar a frente, tomar decisões, e lá na frente a gente está completamente vulnerável. Imagina assim, imagina você viajando para um país estrangeiro que você nunca estudou a cultura daquele país, e esse país é cheio de regras, de normas, que no momento que você entra ali, você não se planejou, você não estudou, né, que é a conversa aqui de Mercúrio e Vênus. Aí você chega lá, a primeira coisa que acontece, você tá lá de bermuda, de regata, e aí você é preso. Você tá lá de sainha, de topzinho, você é presa. Entende? Porque aquela cultura não admite esse tipo de vestimenta. Mas aí não adianta culpar o país, ou a cultura daquele país, como Netuno aqui fazendo quadratura e falar, a culpa não é minha. Saturno, ele vai dizer, bom, você não estudou, você não se informou, Mercúrio, você não se informou, você não planejou, você não se interessou por aquele lugar que você ia explorar. Agora, arque com as consequências de você não ter estudado, porque tem internet, tem informação para tudo quanto é lado, você não se informou porque você não quis, ou você teve preguiça, ou você achou que tudo ia ficar bem, aí chega lá e pum, é preso ou presa, entende? É mais ou menos essa a ideia que a gente pode aplicar para qualquer área da nossa vida. Quando a gente não entende, quando a gente não conhece, quando a gente não estuda, quando a gente não se informa e a gente se empolga e toma decisões amadoras, o que acontece? A gente paga o pato. Entende? Então é importante a gente prestar atenção, porque Júpiter, ele está aí no signo de Touro, trazendo sim possibilidades de criar uma fundação bem sólida, porque Touro é o signo de terra fixo, então ele fixa. Ele dá segurança e estrutura, e aos pouquinhos ele vai alimentando, porque o signo de Touro é um signo de nutrição, assim como o Câncer, por isso que a Lua se exalta no signo de Touro, porque Touro é fértil, é extremamente fértil. Então o que a gente plantar aqui tende a enraizar, com raízes fortes, resistentes, mas aí depende da sua semente, depende do que você está trazendo dentro dessa semente, quais são as energias, as vibrações, os pensamentos, os desejos, as ações, as frequências que estão em sintonia com a sua semente. É isso que vai crescer, é isso que vai se enraizar. Por isso é muito importante a gente prestar atenção para, se caso você tiver com pensamentos muito densos, tirando a sua responsabilidade de tudo e colocando a responsabilidade nos outros, diminuindo o seu poder de ação, de decisão, de atitude. Ou seja, se você quer saber, se você quer se informar sobre alguma coisa, vá atrás, busque, se informe, conheça, estude. Não espere que venha do céu algo para te informar ou que você conte com a sua boa sorte. Porque Saturno está lá e não existe muito essa boa sorte aí não. A gente está tendo que andar na linha. A gente está tendo que se esforçar um pouquinho mais, entende? E essa alunação, ela está trazendo também uma conversa muito forte com Quirón e o nó do norte, principalmente o nó do norte. Essa alunação também está conversando com o nó do sul, mas o nó do norte está mais importante ainda, primeiro porque aqui é um trígono. É um aspecto de muita fluidez, é como se fosse uma highway, e os carros andando a todo vapor, sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema na estrada, sem nenhum problema na pista. Então você pode pisar fundo que tudo vai fluir ali. Porém, lembrando, um aspecto de trígono também depende da carga que você está carregando no carro aí, né? O que você está levando na sua bagagem? Porque tudo vai fluir, mas depende do que você tem dentro. E aqui a gente está falando de aspectos também com Marte. E Marte é o dispositor de Quirón e nó do norte, porque eles estão no signo de Áries e o planeta que rege o signo de Áries é Marte. Então Marte está ali. Essa conversa ela é muito poderosa e muito benéfica se a gente souber utilizá-la. E Quirón em Áries está falando muito sobre nossas feridas interiores, sobre a dificuldade que a gente tem de identificar algumas questões relacionadas à nossa autoimagem, à nossa personalidade, à nossa identidade como seres. Também são feridas, de repente, que a gente tem dificuldades, medos, limitações que a gente tem em tomar decisões, tomar algum tipo de atitude, de dar movimento na vida. Por que será que eu estou travado nisso ou travada? Por que será que eu não consigo dar um passo à frente? Por que será que eu tenho medo de começar algo? Por quê?
esse Quirón, ele está mostrando pra gente, ele vem trabalhando há bastante tempo esses incômodos que a gente está percebendo não fora da gente, mas dentro da gente, porque depende de nós, somos nós que estamos conduzindo a vida, somos nós que estamos decidindo, somos nós que estamos dando as direções, e mesmo quando a gente não dá uma direção, quando a gente não dá um arranque, a escolha foi sua de não dar, porque alguém falou para você não dar, mas você tinha a escolha de dar ou não dar. Você poderia tentar contornar esta situação. Por que não contornou? Por que você aceitou a sugestão do outro como uma verdade? E você aderiu isso à sua vida. E aí essas coisas estão sendo cutucadas há muito tempo, estão sendo remexidas dentro de nós. A gente está se questionando muito. Por quê? Por que eu me deixei levar? Por que eu estou agindo assim? Por que eu decidi isso na minha vida? Por que eu levei a minha vida para esse rumo e não para aquele rumo? Que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis. E conversando com a energia lá em Sagitário, é aí que a gente se pergunta mesmo. É aí que a gente vai se encher de perguntas e vai querer buscar essa resposta. O interessante é que esse aspecto, ele abre os caminhos para que a gente obtenha essas respostas. Então, se você quiser entender alguma coisa nos próximos 29 dias, de questões que vêm atravancando, que vêm dificultando, algo que você não se identifica, alguma crise de identidade, crise pessoal, esse momento é o momento em que a gente pode obter respostas, entendimentos, ou de repente trazer um novo significado para aquilo. E junto com o nó do norte, isso pode ser uma virada de chave, isso pode ser uma mudança de rumo, ou seja, o nó do norte, ele é um ponto que está sendo iluminado para a gente, uma direção que está sendo apontada para a humanidade. Ela precisa olhar para si, ela precisa olhar para as questões internas, e com o nó do norte se aproximando de Quirón, simboliza que esse momento a humanidade está tendo que sim olhar para suas feridas, para suas dores, para os seus impedimentos, para os seus medos, para suas culpas, para suas frustrações, o porquê que essas questões estão fazendo parte da nossa história, da nossa jornada. E está na hora da gente entender e dar um novo sentido a isso. Ou amadurecer, ou expandir a consciência, elevar essa consciência ao ponto de que você pode transmutar e transcender, entende? Então nós estamos em uma alunação de cura. Se você souber fazer as perguntas, se você acreditar que as respostas podem estar aí debaixo do seu nariz, se você tiver interesse em ter essas respostas, ou seja, a vontade tem que partir de você. Você tem que estar ligado, porque as informações de Sagitário e de Peixes são informações muito sutis, porque vem de um campo bem abstrato, por ser duas energias mutáveis. Elas não têm muita forma, elas não têm muita definição. A gente precisa entender as entrelinhas, porque nada está bem definido ali para que a gente entenda. Mas se a gente tiver o interesse, se a gente tiver fé, confiança de que a gente vai conseguir interpretar aquela linguagem complexa e difícil, é ali que a gente talvez encontre as soluções e os sentidos. E aí o nó do norte vem para mudar rumos, mudar direções. Você estava indo para cá e de repente a coisa muda. Se você estava com uma trava, uma dificuldade, um impedimento, um sentimento de culpa, um desgosto em relação a si mesmo, pode ser que tudo isso mude. Então aproveitem, porque as informações estão aí. É como se o céu fosse uma grande biblioteca cósmica. E você só precisa perguntar aqui, olha, na energia sagitariana, e falar: bom, eu estou com essa dúvida, você tem um livro que fale sobre isso, um livro cósmico que fale sobre isso? Aí esse signo de Sagitário vai falar: olha, vai lá na ala tal, que talvez você encontre ali um livro. Ah, mas tem uma ala com mais de 100 mil livros, mas ela está ali. Se você confiar no seu instinto, na sua intuição, talvez você encontre. Você está sendo guiado de alguma forma, mas vá em busca, faz a sua pesquisa, coloque a sua intenção, o seu interesse nisso. Foco de Júpiter em Touro, foca no que você deseja e vá, faz, entende? E ali a gente pode encontrar a resposta para essas questões aqui, olha. E mudar rumos, pode ser um marco. Os próximos 29 dias a gente pode ter um marco
realmente na nossa vida de mudanças de rumo, em que talvez a gente mude algumas decisões que a gente tomou no passado e a gente dê uma nova direção, sabe? E talvez a gente haja de forma diferente. Mas sempre lembrando, a gente está sendo vigiado, a gente está sendo fiscalizado. Em que sentido? No sentido de não projete culpa em ninguém. Se responsabilize pelas suas decisões, pelas suas escolhas, pelos seus sentimentos, pelas vibrações e as frequências que você se conecta. E é importante dizer que o signo de Sagitário ele não se conforma com o simples ou com o básico. Porque o simples e o básico, que vem do seu oposto complementar, que é Gêmeos, se não houver o equilíbrio desse eixo, a gente fica estagnado aqui. A gente só fica no básico. E o signo de Sagitário, ele sacode a gente no sentido de não fique preso no simples. Vá em busca de aprimorar a sua experiência. Porque o homem descobriu o fogo, mas através das buscas e dos porquês, o homem chegou à energia elétrica. Se a gente fica parado no básico, a gente não cresce. Se a gente não se pergunta o que é possível de fazer para além daquilo, a gente estagna, a gente estaciona. E o signo de Sagitário não pode estacionar porque ele é uma espiral. Ele começa aqui, mas ele está sempre expandindo, está sempre indo além. E quando ele joga isso para Aquário, que é um signo que faz sextil natural aí, para o signo de Sagitário, aqui vem um cientista maluco junto com Capricórnio e conseguem os dois juntos manifestar essas ideias que surgiram das buscas de Sagitário, porque alguém tentou ir além. Então, nos próximos 29 dias, procure não se contentar com o básico. Entenda que você pode expandir, como essa espiral aqui, você pode expandir a sua jornada, seja em qual área for da sua vida. É sempre possível crescer um pouco mais, é sempre possível ir além. Portanto, que a gente faça com foco, planejamento, responsabilidade e sem ficar mirabolando por aí. E com muita estratégia e planejamento, bastante estratégia e planejamento. E se a gente planejar e gerenciar bem, tudo tende a fluir e a dar muito certo. Então que a gente aproveite ao máximo. Lembrando que o ascendente aqui para o Brasil está em Câncer, que ativa ainda mais essa lua sagitariana, e o meio do céu está lá no signo de Áries, que ativa mais ainda esse Marte. E a gente vai ter a lua cheia acontecendo, que é a última fase lunar que a gente vai ter no ano de 2023, que vai ser aqui, olha, no signo de Câncer. A gente está em uma lunação sagitariana em que o seu ápice vai ser justamente numa lua totalmente cheia, domiciliada, maravilhosa aqui, olha, transbordando emoções, água, sentimentos, relações, afetividade, nutrição, afeto, carinho, amor. Então o ápice dessa alunação está trazendo questões internas profundas e talvez um aprimoramento e uma purificação das nossas águas internas. Então que a gente aproveite ao máximo, tá bom? Gente, é isso. Esse foi o vídeo da lua nova. Gente, só agora que eu vi que aqui tá errado. Aqui é lua nova, não é lua cheia. É lua nova da lunação de Sagitário. Desejo para todos vocês uma ótima lunação sagitariana. Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos, tem as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De se inscrever aqui no canal. Quando você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo também, que ele é muito importante. De se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? E é isso, eu vou cortar esse cheio aqui de novo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.